Então, aconteceu algo bem estranho na semana passada e ainda estou tentando entender. Preciso desabafar, então vou te contar tudo. Minha família me chamou para um jantar de reunião familiar. Normalmente, não me importo em pagar, já que meus pais estão ficando mais velhos e não têm tanto dinheiro para gastar, e minha irmã, bem, ela sempre foi a que menos se preocupa com isso. Geralmente, deixo passar, mas dessa vez foi diferente. Fomos a um restaurante super chique, daquelas que uma bebida custa mais do que uma semana inteira de compras. No começo, pensei, ok, vai ser uma boa noite, eu consigo pagar qualquer coisa. O ambiente era ótimo e eu estava de bom humor. O garçom chegou, pegou nossos pedidos, e aí tudo começou a dar errado. Minha irmã, que sempre foi um pouco arrogante, começou a fazer piadas sobre como eu era a única que pagava. Ela disse, você é só a carteira, né? Devíamos ter trazido uma mala para colocar todo o dinheiro. Todo mundo riu, meus pais também. Parecia uma piada interna, mas eu percebi que era uma provocação. Fingi que não era nada, pensando que estavam apenas brincando. Mas quando os pedidos chegaram, minha irmã pediu o bife mais caro do cardápio, com todos os acompanhamentos que custam uma fortuna. Meus pais pediram a mesma coisa, e meu irmão foi de um prato de frutos do mar caríssimo que com certeza nem é da estação. Eu estava lá, cada vez mais desconfortável, vendo a conta aumentar como se não houvesse amanhã. Não sou santo, mas nunca os vi tão à vontade assim. Sempre foram um pouco generosos, mas essa foi demais. Aí minha irmã se virou para mim e, com um sorriso, disse, ei, não se preocupe, você só é a carteira, certo? Todo mundo caiu na gargalhada de novo, e por algum motivo, isso me irritou. Mantive o sorriso, mas algo estourou dentro de mim. Me inclinei na cadeira e disse, bem calmo, sem problemas. Por dentro, eu estava fervendo, mas não ia dizer mais nada. Peguei meu telefone, fiz uma ligação rápida para o meu parceiro de negócios e me levantei. Minha irmã perguntou, onde você vai? Olhei para ela e disse, você vai descobrir em breve. E saí do restaurante, deixando as risadas para trás. Sabia que eles iam achar que eu estava sendo dramático, mas o que eu tinha em mente os pegaria de surpresa. Cerca de 20 minutos depois, meu telefone tocou. Era minha irmã. O que você está fazendo? Você não pode nos deixar com a conta. Deixei o telefone tocar por alguns segundos antes de atender. Você achou que eu estava brincando quando disse que lidaria com isso? O que você quer dizer com lidar com isso? Você acabou de sair. Fiquei calmo. Eu não deixei vocês com a conta. Acabei de pedir um favor. A voz dela estava em pânico. Que favor? As contas foram pagas, eu disse, sorrindo. Você deve receber uma ligação do restaurante em breve. Nesse momento, pude ouvir meu pai perguntando o que estava acontecendo, seguido pela minha mãe, que estava preocupada. Quase não consegui conter o sorriso. Vou te dar uma dica. Você se lembra da oportunidade de investimento que alguém mencionou há um tempo? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Minha irmã exigiu, claramente irritada. É simples, eu disse. Tenho um parceiro de negócios que conhece bem o dono do restaurante. O gerente sabe exatamente quem contatar se houver um problema com o pagamento. Parei, deixando o peso das palavras cair. Então, silêncio. Você está brincando comigo agora? A voz da minha irmã falhou. Você pediu um favor? Está tentando estragar nossa noite. Eu podia ouvir minha mãe agora, ainda tentando entender a situação. Está tudo bem, mãe, eles vão resolver. Minha irmã não estava aceitando. Você tem que estar brincando. Isso é humilhante. Você não pode simplesmente nos deixar com a conta. Dei de ombros, mesmo que ela não pudesse ver. Não é brincadeira. Divirtam-se. Desliguei, satisfeito com o caos que tinha criado. Não tinha dirigido nem metade do caminho para casa quando recebi outra ligação, dessa vez do gerente do restaurante. Oi, meu nome é. Acabamos de ser notificados de que você reteve o pagamento do jantar da sua família. Precisamos ligar para eles para pagar a conta, e parece que sua irmã está bem surpresa. Não consegui evitar uma risada. Sim, isso parece certo. Não estamos tentando causar problemas, mas se você quiser que liberemos a conta, alguém vai precisar pagar pela comida em breve. O que você gostaria que fizéssemos? Naquele momento, percebi que minha irmã estava prestes a aprender uma lição que não esqueceria. Sabe de uma coisa, deixe eles resolverem, eu disse, minha voz transbordando satisfação. Deixe com eles. O gerente hesitou, mas eu podia ouvir que ele estava concordando. Entendido, obrigado pela sua cooperação. Desliguei o telefone e me recostei no assento, sentindo uma satisfação estranha. Não sabia como isso ia terminar, mas a bola estava agora com eles. Estava prestes a relaxar quando vi uma mensagem do meu irmão.
Você está falando sério? Você nos deixou aqui com essa bagunça? O que há de errado com você? Suspirei. Isso era só o começo. Sentei no carro, observando as notificações do telefone inundarem. A mensagem do meu irmão era só o começo. Logo, mensagens de todos. Minha irmã, você vai nos deixar sentar aqui enquanto o gerente nos liga para pagar isso? Minha mãe, o que você fez? Por que saiu assim? Meu pai, você tem coragem de fazer isso com sua família? Estávamos todos tentando ter uma boa refeição, e eu tinha feito essa manobra. Mas a mensagem da minha irmã realmente me fez rir. Eu não posso acreditar que você estragou tudo. Isso é constrangedor. Você vai nos deixar sofrer por sua pequena vingança estúpida. Eu não estava a fim de explicar. Deixei as mensagens sem ler e continuei dirigindo em direção a um lugar tranquilo para respirar. Não me arrependi. Eles cruzaram uma linha, e talvez fosse a hora deles sentirem as consequências. Cerca de 1 hora depois, meu telefone tocou de novo. Era uma ligação da minha irmã. Pega! Você percebe o que fez? Deixei ela reclamar por 1 minuto, deixando suas palavras girarem na minha mente. Sim, eu percebi exatamente o que fiz. Você nos deixou para pagar o jantar, e agora o restaurante está nos ameaçando com uma ação legal por não pagar. Ela gritou. Isso é sério. Como você pôde fazer isso? Senti uma satisfação crescente dentro de mim. Engraçado como isso funciona, né? Você não está rindo agora. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, mas não estava funcionando. Você não tem ideia de como é estar nessa situação. Estamos todos presos, e é tudo culpa sua. Oh, acho que tenho uma ideia, eu respondi, com um tom tão frio quanto o dela tinha sido. Eu estive preso na situação de ter que pagar a conta das refeições de toda a sua família por anos. É exaustivo. Houve um silêncio. Então minha irmã disse em um tom mais baixo, bem, talvez você tenha prestado muita atenção enquanto temos pegado e não o suficiente enquanto precisamos de ajuda. Senti um lampejo de algo. Ela estava tentando argumentar, mostrando vulnerabilidade, mas antes que eu pudesse responder, as coisas explodiram de novo. Isso não é justo. Você estragou tudo. Todo mundo está bravo com você. Você sabe que não é mais apenas a carteira, você é o vilão, e não vamos esquecer isso. Pude ouvir minha mãe ao fundo, ainda falando com o gerente do restaurante, provavelmente tentando entender como resolver a situação. Perguntei se eles realmente acabariam pagando ou se deixariam isso piorar. Você pode me chamar do que quiser, disse, minha voz firme, mas eu não sou o vilão aqui. Eu cuido dessa família há anos. Se vocês querem continuar se aproveitando de mim, a escolha é de vocês, mas não esperem que eu continue deixando. Houve outro longo silêncio antes que minha irmã falasse novamente. Eu não sei por que você está fazendo isso. Somos uma família, devemos ajudar uns aos outros, e não fazer um ao outro sofrer. Então, talvez você devesse começar a me ajudar. Eu atirei de volta. Isso é a primeira vez que você fala assim, mas não me ligue para pedir ajuda de novo. Eu tenho minhas próprias prioridades agora. Desliguei antes que ela pudesse responder. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que havia feito algo certo. Não precisava mais me justificar. Pensei que aquilo seria o fim da história. Imaginei que todos iriam cozinhar na própria frustração, talvez pagassem a conta com relutância, eventualmente, superariam a situação. Mas não foi assim. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens novamente. Desta vez, havia um tom diferente. Irmã, não vou mais falar com você, terminamos. Mãe, não consigo acreditar que você fez isso com seu pai e comigo, depois de tudo que fizemos por você. É assim que você nos retribui. Pai, você acha que é assim que uma família deve se tratar? Estou tão decepcionado com você. Li cada mensagem sentindo um peso no peito, mas me mantive firme. Eu havia feito minha escolha e não iria recuar, não desta vez. Então, meu telefone tocou e vi o nome do meu irmão brilhando na tela. Preparei-me e atendi. Ele disse assim que atendi, não desligue, apenas me escute. Cruzei os braços, esperando. Olha, tudo isso está saindo do controle, ele começou. A mãe está chorando, o pai está prestes a perder a paciência e agora todos estão bravos com você. É como se você tivesse acionado um interruptor neles. Por que você tem que tornar as coisas tão difíceis? Meu estômago embrulhou. Por que eu sempre tenho que compensar todos ao meu redor? Ninguém me perguntou se eu estava bem em pagar por tudo isso. Ninguém disse obrigado por anos fazendo isso. Ninguém sequer pensou no quanto eu estava sacrificando. Mas agora, que eu decidi dizer não, de repente, eu sou o vilão. Ele suspirou, claramente frustrado. Não estou dizendo que você é o vilão, mas essa não é a maneira de lidar com isso. Nós somos uma família. Famílias ficam juntas.
Você não pode simplesmente nos cortar assim. Senti a velha culpa se infiltrando. Estava sendo muito dura, tinha ido longe demais. O pensamento passou por um segundo, mas eu o empurrei para longe. Você acha que eu não estive junto com essa família? Eu explodi. Eu tenho segurado tudo por anos. O que eu recebi em troca? Nada. Não é só sobre o dinheiro, é sobre respeito, e eu já cansei de não receber nenhum. Houve uma longa pausa do outro lado, e então meu irmão, mais suave agora, disse: eu entendo. Mas isso não é só sobre dinheiro, é sobre nós, a família. E se não consertarmos isso, isso destruirá tudo que construímos. Fiz uma careta, sabendo no fundo que ele não estava errado. Mas parte de mim não queria voltar ao mesmo padrão de antes. Parte de mim queria ver até onde eles estavam dispostos a ir, até onde esticariam essa questão de família, quando seu conforto estava em jogo. Eu não vou consertar nada, disse firmemente. Vocês todos podem consertar sozinhos. Antes que ele pudesse responder, eu desliguei. Não podia mais fazer isso. Não ia continuar sendo a única a deixar todos confortáveis às minhas próprias custas. Uma hora depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era da minha mãe. Mãe, estamos indo para sua casa para conversar. Não pense que você pode simplesmente nos ignorar. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Sentia a pressão aumentando. Minha mãe não era do tipo que aparecia na sua porta a menos que as coisas estivessem realmente ruins. Respirei fundo e decidi deixá-los vir. Não demorou muito para ouvir uma batida na minha porta. Eu a abri e encontrei meus pais parados lá, meu irmão ao lado deles, parecendo desconfortável. Precisamos conversar, disse minha mãe, sua voz fria, mas não brava. Afastei-me, deixando-os entrar. Pude perceber que as coisas não iriam como eu esperava. Por quanto tempo mais você vai continuar fazendo isso? Meu pai perguntou, nem se dando ao trabalho de fazer uma conversa fiada. Nós não estamos dizendo que você deve pagar a conta toda vez, mas você não pode simplesmente ir embora assim. Não pode jogar sua família debaixo do ônibus por algo como um jantar. Cruzei os braços, mantendo minha posição. Vocês têm me jogado debaixo do ônibus por anos. É hora de eu fazer algo sobre isso. Minha mãe balançou a cabeça. Você acha que essa é a resposta? Você acha que nos deixar com uma conta de $500 é a maneira de nos ensinar uma lição? Olhei para ela, sentindo o peso de tudo que eu estava segurando. Eu não deixei vocês apenas com uma conta. Eu deixei vocês com uma escolha. Você finalmente percebe que tem me dado como garantida. Pela primeira vez, vi em meu pai a sugestão de arrependimento, mas era muito tarde. Talvez você esteja certo, ele murmurou, olhando para o chão. Talvez tenhamos dado você como garantida. Mas antes que eu pudesse responder, minha irmã invadiu a sala, seus olhos brilhando com raiva. Eu não posso acreditar que você está realmente sentado aqui agindo como se fosse a vítima. Você arruinou nossa família e agora acha que venceu. Levantei-me, me preparando para o que viria a seguir. Ainda não tinha acabado, não por um bom tempo. Os olhos da minha irmã estavam queimando de raiva enquanto ela invadia minha sala de estar, praticamente tremendo de raiva. Você arruinou tudo. Você acha que não nos importamos? Você acha que isso é apenas um jogo para você? Respirei fundo, tentando manter a calma, apesar da tempestade se formando diante de mim. Nunca a tinha visto assim, geralmente ela era tão composta, mas agora parecia irreconhecível. Você realmente arruinou, eu retruquei. Me diga, quando você se importou com o que eu passei? Ou é apenas quando é conveniente para você? Ela deu um passo mais perto, sua voz subindo. Você não está acima desta família. Você não pode agir como se fosse o único que tem dado. As palavras atingiram mais forte do que eu esperava, mas eu não ia recuar agora, não depois de tudo o que aconteceu. Você acha que estou acima desta família? Eu ri amargamente, o som escapando antes que eu pudesse pará-lo. Você tem tudo distorcido. Eu sou quem ficou segurando tudo, e cansei de fingir que está tudo bem. Meus pais estavam parados atrás, completamente em silêncio agora, assistindo a discussão desenrolar como se fosse um acidente de trem que não podiam parar. Olhei para eles por um momento, mas meu foco estava na minha irmã, que ainda estava furiosa na minha frente. É assim que vamos fazer agora, hein? Ela cuspiu. Você apenas vai embora e deixa-nos limpar sua bagunça? Você acha que não iremos atrás de você? Você está completamente errado. Meu coração pulou uma batida. Havia um tom perigoso em suas palavras. Não conseguia dizer se era desespero ou algo mais sombrio, talvez os dois. Eu não estou mais correndo, disse baixinho, minha voz surpreendentemente firme. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sou a única limpando a bagunça de todo mundo. Se você está brava comigo, tudo bem, mas você teve sua chance de fazer melhor, e agora é com você.
As narinas dela dilataram. Você vai se arrepender disso. Eu podia ver as nuvens de tempestade se formando atrás de seus olhos, mas não me importava mais. Estava cansada de ser o bode expiatório, cansada de ser o plano B. Parecia que um peso tinha sido tirado dos meus ombros só de dizer as palavras em voz alta. Mas, em vez de responder, ela se virou bruscamente e saiu da sala. Senti uma breve centelha de culpa, mas ela desapareceu rapidamente. Eu não ia deixar que ela me manipulasse mais, não dessa vez. Meu irmão, que estava assistindo em silêncio, finalmente falou. Olha, isso está saindo do controle. Ninguém está ganhando aqui, ok? Sua voz estava calma, mas eu podia ouvir a tensão nela. Eu entendo por que você está chateada, mas precisamos consertar isso, todos nós, não apenas você, não apenas ela. Esta família precisa encontrar uma maneira de superar isso. Mas minha paciência já tinha acabado. Quantas vezes eu tentei superar isso? Quantas vezes fui o único a consertar tudo, apenas para desmoronar novamente? Meu irmão abriu a boca para responder, mas eu não lhe dei a chance. Acabou, eu disse com firmeza. Esta é minha última tentativa de continuar fingindo que tudo estava bem. De agora em diante, estou fazendo o que é melhor para mim. Houve um longo e pesado silêncio na sala. Ninguém disse nada por um momento. A tensão era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Então minha mãe finalmente falou. Sua voz era baixa e quase quebrada. Não percebemos, não sabíamos que tinha ficado tão ruim para você, mas se é assim que você quer, nós vamos. Claro. Aqui está a reescrita do texto, mantendo o mesmo tamanho e estrutura, mas com um tom narrativo e menos formal. Recuem, nós daremos espaço. As palavras dela soaram suaves, mas não pareciam um pedido de desculpas, eram mais como uma aceitação da situação, e eu não sabia se isso me deixava mais aliviado ou mais angustiado. Eu não disse mais nada, afinal, o que poderia ser dito? Pedi que saíssem e fechei a porta. Alguns dias se passaram, e tudo permaneceu em silêncio desde a noite em que fechei a porta para minha família. Sem ligações, sem mensagens de texto, nada. No começo, achei que talvez estivessem apenas se acalmando, mas o silêncio parecia mais uma calmaria antes da tempestade. Eu não fazia ideia de como me sentir. Uma parte de mim estava aliviada por ter um pouco de distância, mas outra parte, lá no fundo, ainda sentia saudade deles. O peso de tudo que aconteceu, anos de manipulação e ressentimento ainda me assombrava. Então, tudo mudou. Eu estava sentado à mesa da cozinha, folheando algumas coisas aleatórias, quando ouvi uma batida na porta. Era muito cedo para visitas, especialmente deles. Meu coração acelerou e eu me levantei para espiar pelas persianas da janela. E lá estavam eles, minha mãe, meu irmão e meu pai, parados na varanda, todos com cara de quem estava acordado há horas. Minha mãe segurava algo na mão, e sua expressão era difícil de ler, mas a tensão no ar era suficiente para fazer meu estômago revirar. Hesitei. Meu primeiro impulso foi me virar e fingir que não estava em casa, mas no instante em que pensei nisso, senti meu celular vibrar no balcão. Era uma mensagem do meu irmão: precisamos conversar, por favor, saia. Uma mistura estranha de culpa e raiva me invadiu. Depois de tudo, eu tinha encerrado os jogos. Mas isso não parecia uma visita qualquer, algo estava errado. Contra meu melhor julgamento, abri a porta. Assim que pisei para fora, fui atingido por aquela sensação familiar e sufocante de que eles precisavam de algo de mim. Meu irmão foi o primeiro a falar. Olha, eu sei que as coisas saíram do controle da última vez, mas estamos aqui porque precisamos conversar. Você não pode simplesmente se afastar de nós, somos uma família. Cruzei os braços, tentando esconder o tremor nas minhas mãos. E por que eu deveria ouvir qualquer um de vocês, depois de tudo que me fizeram passar? Esperam que eu simplesmente volte para o rebanho. Minha mãe parecia querer intervir, mas levantei a mão para impedi-la. Eu fui o único a limpar toda a sua bagunça, a pagar por tudo. Consertem o que quebraram. Vocês nunca me respeitaram, só me trataram como um plano B, como uma carteira. Parei, olhando para cada um deles, me certificando de que sabiam quão sério eu estava. Foi então que papai falou, com a voz surpreendentemente calma, mas com aquele tom de autoridade. Todos nós cometemos erros, mas esta não é a maneira de resolver as coisas. Estamos aqui porque queremos consertar isso. Você não pode simplesmente nos deixar pendurados. Eu respirei fundo, olhando em seus olhos. Eu não vou voltar. Não vou continuar sendo a pessoa que vocês podem manipular e explorar. O ar estava pesado de tensão. Meu irmão rangia os dentes, com os punhos cerrados, enquanto minha mãe estava prestes a chorar, mas eu não conseguia me importar com isso. Comecei a voltar para a porta, mas meu pai me chamou, a voz aumentando a cada passo que eu dava.
Você acha que pode simplesmente nos deixar assim? Vai se arrepender. Você vai voltar rastejando, como sempre faz. Eu não olhei para trás. Bati a porta com força, o som ecoando pela casa silenciosa. Mas, quando estava prestes a ir embora, ouvi outra coisa, desta vez do meu irmão, um sussurro áspero e raivoso, quase inaudível, mas o suficiente para fazer meu sangue gelar. Você vai pagar por isso. Vamos ter certeza disso. E então, o som dos passos dele se afastando. Eu fiquei ali, com as costas contra a porta, respirando com dificuldade. Queria gritar, atacar, mas sabia que isso não mudaria nada. Eles iam continuar tentando me puxar de volta para o mundo deles, mas eu não ia aceitar. Peguei meu celular, abri a lista de contatos e toquei no chat do grupo da família. Estava cansado de ser o plano B. Digitei, é isso. Estou cortando laços com todos vocês. Não sou mais seu backup. Já dei demais. Se não conseguem respeitar isso, então não entrem em contato novamente. Apertei enviar e coloquei o telefone de volta no bolso, sentindo o peso da minha decisão se instalar. Não esperava que eles se desculpassem, não contava com uma reunião familiar perfeita que nunca aconteceria. Eles poderiam tentar o quanto quisessem me fazer sentir culpa para me puxar de volta para o drama deles, mas aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Finalmente desisti. Então, é isso que sou agora, cortando laços e seguindo em frente. O que você acha? Eu estava errado por ter feito isso, ou deveria ter dado outra chance a eles? Me diga o que você pensa nos comentários abaixo.